Olá, alunos do oitavo ano. Ao longo desta unidade, a gente está falando sobre convivência, né? Viver em sociedade. Eu falei que o ser humano é um ser social, né? E existem inúmeros autores que eles convergem para esse pensamento, né? Que o ser humano é um ser social, que a gente depende do outro para conviver. Depende da convivência no meio social. Nos primeiros bimestres, primeiro e segundo bimestre, a gente falou sobre os autores contratualistas, falando sobre o pacto social, né? O ser humano abdicou do seu estado de natureza para a criação de um estado, né? Onde haveria um soberano que determinaria as leis que os seres humanos deveriam seguir. E por que eu necessito de leis para conviver no meio social? Vou dar um exemplo aqui. A gente vai trabalhar com o texto da página 7, né? Regras para quê? Então, para que servem as regras? O título do texto já traz um questionamento, né? Já traz uma reflexão a respeito das regras. Para que eu necessito de regras? Por que deve existir um pacto social? Se não existisse regras, vamos pensar assim, a criminalidade, né? As pessoas convivem umas com as outras, mas muitas não respeitam o ir e vir do outro, né? Não respeitam as regras sociais, não respeitam as leis. Muitos cometem crimes. Então, se muitos cometem crimes, mesmo havendo uma legislação, mesmo havendo regras, imagine se não existissem regras, não existissem leis que mediassem essa relação no meio social. O ser humano só é o que é devido à sua capacidade de conviver em grupo, devido à sua capacidade de viver em sociedade, produzir cultura, produzir uma história, registrar essa história. Eu já fiz até alusão aqui a alguns filmes, né? Sobre o filme Mowgli, né? Uma criança que foi criada com lobos, ela tem instintos primitivos, ela se comporta feito um animal. Então o ser humano só tem sua capacidade plena, ele está em constante construção da sua personalidade e do conhecimento adquirido ao longo da história que irá ser repassado através da educação. O ser humano só é o que é devido ao processo educativo, devido ao processo histórico que traz uma bagagem de conhecimento que ele pode adquirir, né? Esses conhecimentos através da educação e consegue colocar em prática. E futuramente ele irá passar esses conhecimentos para outras gerações, para seus filhos, para seus sobrinhos, para a próxima geração. Então, nesse sentido, o ser humano é um ser social e político. Muitos autores já falam sobre isso. Então, nesse texto está fazendo essa alusão. Somos seres sociais e políticos. Já dizia Aristóteles, o ser humano é um animal político, viu? O homem é um animal político. Ele fala isso na obra A Política. Ele fala essa relação desse convívio na cidade, da questão da polis grega, né? O ser humano nessa convivência no meio social. Então a política surgiu na Grécia Antiga para debater a respeito das questões de convívio social na cidade, né? Na polis grega. Então política vem disso, vem de polis, de cidade. Então esse convívio adequado na cidade. Então o homem é um animal político, já dizia Aristóteles. Outro exemplo também é de Montesquieu, já na modernidade, né? Ele fala sobre isso. Ele fala sobre o ser humano. Está dizendo assim que o ser humano ele tem um desejo de viver em sociedade. Não, o desejo de viver em sociedade é para os seres humanos uma lei natural. Ó. Olha como isso está relacionado, está similar ao que Aristóteles também descreveu, né? O ser humano tem a necessidade de viver em sociedade. Ou seja, o ser humano só é o que é, segundo Montesquieu, devido a esse convívio no meio social. Ele tem um desejo de se agrupar.
de procurar o próximo, procurar o outro. A gente pode até dar um exemplo aqui. Se a gente tá no caminho, eu gosto de dar exemplos práticos, né? Se a gente está em um local deserto e tem 3, 4 pessoas, ou então a gente está perto numa parada de ônibus e tem 3, 4 pessoas, a tendência é você ir para perto daquele grupo ali, não ficar isolado. Então o ser humano ele busca essa associação. Outro exemplo também, quem nunca percebeu essa relação, né? Vamos partir para refletir sobre isso, né? Você está passando por lanchonetes, né, restaurantes, e tem um restaurante muito vazio e outro com mais gente. Então a tendência do ser humano é associar, não, onde tem mais pessoas, aquela comida é melhor. Então eu vou para ali, vou para aquele local que está mais cheio. Então o ser humano tende ao agrupamento. Ele tem o desejo de agrupar, de conviver no meio social. Ou seja, segundo Montesquieu, essa questão da natureza do ser humano tentar se agrupar, isso é natural, né? É natural do ser humano. Ele busca esse agrupamento. Já no pensamento, já posteriormente da Idade Contemporânea, né? Tá falando sobre Pons e Gonzalez. Ele diz assim, tem uma citação dele aqui na página 7. O ser humano é social por natureza e necessita dos demais desde seu nascimento até o fim da vida. Ou seja, segundo Pons e Gonzalez, já autores contemporâneos, né? O ser humano, ele desde criança, ele necessita do outro para aprender. Ele não nasce com seus instintos, nasce com alguns instintos, né? Mas ele não nasce pleno. O ser humano vai aprendendo, se desenvolvendo com o ser humano. Se não houvesse esse intercâmbio de informação, o ser humano seria apenas um animal. Ele não estaria pleno. Ele não seria pleno das suas capacidades intelectuais e das suas capacidades de conhecimento acumulado ao longo da história. Então o ser humano precisa do outro, desde o seu nascimento. Por exemplo, alguns animais já nascem com instintos, por exemplo, desculpa que às vezes me repito, falo rápido demais. O ser humano, os animais, por exemplo, uma galinha, se a gente partir para analisar, né? Nesse ponto de vista, né? Um pintinho ele já nasce com a capacidade de comer e beber água. Se você tirar a galinha e você botar ele sozinho, 2, 3 pintinhos, e der comida a ele, calor e água, ele vai se desenvolver. Ele sabe comer sozinho, ele sabe beber água, ele sabe procurar um cantinho mais quente, ele sabe andar. Então ele já nasce programado a sobrevivência. E o ser humano, quando nasce sem proteção nenhuma. Se você colocar um ser humano no chão, ele vai morrer. Ele não anda sozinho, ele não come sozinho. Ele precisa de outro ser humano para cuidar, para ter o cuidado com ele. Então, até mesmo a questão da sobrevivência do ser humano é diferenciada. Desde pequeno, o ser humano é mais frágil. E ele vai se construindo aos poucos. Até mesmo a questão da personalidade. Ele aprende a comer, aprende a buscar abrigo, aprende as técnicas, a tecnologia, o conhecimento adquirido ao longo da história. Então a gente vai sendo moldado por esse meio social. Segundo esses 3 autores, né? A gente falou sobre aqui a ideia de Aristóteles, né? A citação de Aristóteles, que o ser humano, o homem é um animal político. Falamos sobre Montesquieu, né? Que o ser humano tem a necessidade de buscar o grupo, né? Buscar o social. E falando sobre a ideia de construção, né? Que o ser humano depende do outro desde o nascimento. Desde o nascimento ele depende do outro. Então a gente falando sobre a citação de Pons e Gonzalez, né? Já na contemporaneidade. Então é basicamente isso. Eu quero que vocês leiam esse pequeno texto, Regras para Quê, na página 7, e façam também a atividade da página 7, logo acima, onde tem reflexão divertida. Está dizendo, aqui está dizendo, reúna-se com seus colegas, mas vocês vão fazer sozinho, no caso, que não tem como a gente se reunir, né? Vocês devem criar alegorias
para falar sobre a origem de alguns aspectos sociais, do meio social, né, do ser humano. Vocês vão falar, vão escrever alegorias que possam expressar a origem dos conflitos, da obediência, das regras, do poder, das leis e das autoridades. Como é que surgiram? Lembra que a gente traçou uma alegoria de Prometeu e Epimeteu, com base em Protágoras. Protágoras falou sobre essa alegoria, descreveu essa mitologia e trouxe uma alegoria para falar sobre o surgimento da política. Então eu quero que vocês façam uma alegoria, que é uma representação simbólica de algo, né? Você não vai dizer diretamente o que é, que vai representar o surgimento dos conflitos, da obediência, das regras, do poder, das leis e das autoridades. Ou então você pode fazer uma alegoria que pegue mais de um desses aqui. Você pode escolher um desses aqui ou escolher vários. Você pode falar sobre como surgiram as leis. Como foi que surgiram as leis. Então vão criar uma história e vão representar essa história por elementos simbólicos ou por seres mitológicos para dizer como surgiu a lei, as leis, né? As regras do meio da convivência social. Você pode falar que, um exemplo, que o ser humano vivia em um conflito eterno e aconteceu algo para que essa lei fosse criada, essas leis fossem criadas. Então, vocês podem até lembrar de várias alegorias. Por exemplo, a alegoria da caverna, né, que fala sobre ilusão. Eu trabalhei bastante o ano passado. A alegoria da caverna ela fala sobre ilusão. Né? A pessoa vivia numa caverna, vivia num mundo de ilusão. Quando ele saiu, ele percebeu que o mundo não era aquela caverna, não era apenas aquela escuridão, que existiam outros elementos na vida. Né? Então fala sobre ilusão. A pessoa acredita em algo que de fato não é na realidade, não é algo real, é apenas uma ilusão. Então vocês podem falar sobre lembrar dessas alegorias que a gente descreveu nas aulas, né, para poder fazer a sua alegoria. Então é basicamente isso, a atividade da página 7, está logo acima do texto Regras para Quê. O texto Regras para Quê é para ler também, viu? Fiquem com Deus e até a próxima aula.